Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que Deus abençoe sua vida. Louvamos a Deus por mais uma lição, por mais uma recapitulação. Eu peço do início que você se inscreva no canal aqui do IAG, curta este material, também compartilhe nas suas redes sociais e deixe aqui nos comentários a sua participação, algum texto para agregar na recapitulação, algum pedido, agradecimento, alguma pergunta. Alguns têm comentado que algumas perguntas não respondemos, mas na verdade temos respondido todas as perguntas. É que alguns comentários não são perguntas, são apenas comentários. As pessoas elogiando a recapitulação e louvado seja Deus por isso, agradecendo porque tem sido uma bênção na vida delas. E temos pessoas de diversos países, não apenas do Brasil, mas na Europa, América do Norte, lá na Ásia. Temos milhares de pessoas que têm acompanhado a recapitulação e louvado seja o nome do Senhor por isso. Caso seja a sua primeira vez aqui no Lições para a Eternidade, no canal do IAG, quem está falando é o pastor Benjamin Prado, eu sou pastor aqui no Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados na zona rural de Capitólio, no sul do estado de Minas Gerais. E nós somos um instituto de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos diversas frentes de trabalho. Você pode acessar o site do IAG, institutoiag.com.br, e lá ter acesso aos materiais que temos aqui publicado pela gráfica, livros de Ellen White, dentre outros autores, teólogos renomados no meio adventista, e principalmente livros que trazem o conteúdo da verdade presente. Temos uma escola missionária, trabalhamos com agricultura, a indústria também, temos diversos produtos que têm sido uma bênção na vida das pessoas, e em breve estaremos abrindo as portas do Tranquilamente, que fica no sul do estado da Bahia, que é um spa mental. Em breve estaremos abrindo as portas para receber você e a sua família, para ser instruído no estilo de vida saudável, para encontrar ali um descanso necessário desse estresse, dessa agitação dos dias atuais. Aqueles que já nos acompanham também estão acostumados com os excelentes comentários do Moses Coutinho, que já faz parte aqui do Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo, Moses. Louvado seja Deus pela sua vida e participação. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a Ele pela participação, que para mim é uma grande bênção. E agradeço a cada um dos irmãos também que nos acompanha, que deixa aí os seus comentários, que tem ajudado esse trabalho, que seja através de um curtir, de um compartilhar esse vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E vamos para mais uma lição muito boa. Amém. Louvado seja Deus. E temos outros trabalhos que realizamos. Aqui eu poderia ficar falando muito tempo a respeito daquilo que o Senhor tem operado através desse instituto que foi consagrado a Deus. E outra atividade que temos regularmente são congressos. E nós tivemos recentemente um congresso que foi maravilhoso. Todos os vídeos desse último congresso estão aqui no canal do IAG. Acessa lá depois a respeito dos enganos dos últimos dias. Foi um congresso tremendo, espiritual, e todos os sermões estão aqui no canal. E estamos nos aproximando cada vez mais do próximo congresso que teremos agora no final do ano. Eu sei que é uma época um pouco festiva para muitos, tem ali a época do Natal, da virada do ano, mas nós queremos finalizar este ano e nos prepararmos para o próximo ano na presença do Senhor. Então, do dia 23 ao dia 27, teremos um congresso aqui no IAG. Os palestrantes, pregadores serão os próprios obreiros. Eu estarei pregando, Silverino Kiel, que é o diretor aqui do IAG, estará pregando, Moses Coutinho, dentre muitos outros obreiros que são habilitados para estarem apresentando a palavra de Deus. Todo o congresso de final do ano, já tivemos outros, sempre foi uma bênção, na verdade, Moses? Muito espiritual, com um clima familiar, e a temática é famílias em busca do Espírito Santo, que é a nossa maior necessidade de fato. Então, certamente este congresso será mais um congresso para a glória de Deus, espiritual profundo, onde estaremos unidos em adoração ao nosso grande Deus. Louvado seja Deus por isso. Antes de entrarmos na recapitulação, vamos fazer uma oração. Peço que o Moses ore para nós. Sendo possível, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Oremos. Grandioso Senhor que habita no céu, nós damos graças a Ti pelas nossas vidas, porque se nós temos vidas, temos saúde, é porque o Senhor foi misericordioso conosco. Amém. E nós pedimos que nos instrua neste momento na Sua palavra, para que esta vida que nos deste seja usada e gastada em levá-la adiante e em viver aquilo que o Senhor nos ensinou. Amém. Abençoe cada um daqueles que neste momento nos assistem. O Senhor conhece os seus corações, o Senhor conhece as necessidades de sua vida pessoal, seja ela
espiritual, emocional, familiar, profissional. O Senhor conhece todos os casos. E nós te pedimos que neste momento o Senhor envie luz ao coração de cada um daqueles que está abatido, triste ou necessitado e responda o seu pedido em seu coração. Amém. E também pedimos especialmente por aqueles pedidos que são deixados aqui nos comentários, Amém, Senhor. pois o Senhor conhece também as necessidades e os desejos de cada um, e pedimos que sua santa e boa vontade atenda, de acordo com a sua grandiosa bondade. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Estamos na lição de número 8, que tem como título Gigantes da Fé, Josué e Calebe. Essa lição desta semana vem falando principalmente a respeito destes dois líderes, esses grandes líderes, gigantes da fé, e o quanto eles inspiraram o povo de Israel. E vem trazendo aplicações para os nossos dias também, a respeito de que pelo contemplar nós somos transformados, que nós precisamos ser essa referência, esse exemplo para uma nova geração. Então estaremos trabalhando a respeito da vida, das escolhas, da conduta, das ações desses grandes homens que até hoje têm inspirado não apenas aqueles que almejam liderar, mas também uma geração certamente tem sido inspirada pela vida de Josué e Calebe. Vamos ler o verso para memorizar? Moses, lê para nós Hebreus 13, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Olha só que texto maravilhoso. Imitem a fé desses que te instruíram, que instruíram vocês na palavra de Deus e deram um exemplo também de fidelidade, de obediência, de serviço, de submissão. Então nós temos que imitar a fé destes grandes homens e mulheres que viveram para Deus, que viveram para servir a Deus. Como de costume, vamos falar um pouquinho, comentar aqui a imagem da lição. Olha só que interessante. Nós temos dois guerreiros numa posição mais De autoridade. de autoridade, até numa posição de conquista, né? Temos uma posição aí desses dois guerreiros, certamente fazendo uma referência a Josué e Calebe, e no fundo, mais do lado direito, nós temos prostrados, meio que no anonimato, na escuridão, no esquecimento, 10 pessoas. Olha só que significativo, né? Se você contar aí, dá o total de 10. Quem foram esses 10? Que estão aí no anonimato, que ninguém sabe, ou sabe, mas não lembra. Não Eu foram acho importantes o suficiente para deixar esse é o algo ponto. marcado na nossa mente, né? Exatamente. Nós temos lá no alto algo glorioso, uma montanha. Como que nós podemos entender essa imagem aí, Moses? Nós podemos entender como, na verdade, quando nós formos entrar diretamente na lição, vamos ver isso, que o desejo de Calebe era conquistar um lugar muito especial, mas ao mesmo tempo um dos mais difíceis. Mas ele pediu literalmente isso, ele pediu, eu quero aquele monte. E a luz ali já estava, como se estivesse justamente atraindo ele para essa conquista, né? Aham. Chamando Josué, Calebe no caso, que seria o lugar onde Calebe estaria, o Monte Hebron. E ali seria uma maneira de Deus manifestar a sua glória. A atitude de Calebe inspirou todo o povo, nós veremos isso. E nós temos esses 10, que foram os 10 que acompanharam, que estiveram juntamente com Josué e Calebe. Nós temos o nome deles na Bíblia, mas alguém, se eu te perguntar agora de imediato, qual era o nome dos outros 10 que estavam com Josué e Calebe? Eu aqui, por mais que tenha lido, recapitulado a lição, eu não lembro. Então, por que eles ficaram no anonimato? Ou, não no anonimato, mas no esquecimento, melhor dizendo. Porque eles foram infiéis, foram incrédulos, as ações deles não inspiraram para o bem, mas inspiraram para o mal, para a incredulidade, e fizeram com que toda aquela geração peregrinasse 40 anos no deserto. Então nós temos aqui certamente uma representação de Josué e Calebe, os 10 que ficaram no esquecimento, e ali o monte Hebron, que seria conquistada por Calebe, e ali Deus manifestaria a sua glória para o seu povo também. Amém. A lição de sábado, ela vem comentando a respeito do quão importante é termos líderes que inspirem uma nova geração. Você já teve alguém que inspirou a sua vida? Quem sabe alguém da sua própria família, pai, um tio, um avô, ou quem sabe da igreja, pode ter sido um pastor, um ancião, ou um conjunto de pessoas.
quando eu olho para a minha vida, hoje eu tenho 37 anos, eu olho para algumas figuras que eu trago na memória que são pessoas inspiradoras. Eu lembro do meu avô, uma pessoa muito séria, muito honesta, muito trabalhadora, muito justa, correta. Foi e até hoje é um exemplo assim e uma inspiração para mim. E é claro, foi uma pessoa perfeita? Não, tinha suas falhas, mas como a própria lição fala, né? Embora ninguém seja perfeito, podemos admirar e seguir os traços espirituais daqueles que se tornaram gigantes da fé. Eu posso pensar aqui no meu próprio pai também. Muitas vezes eu me recordo do meu irmão mais velho, do pastor que fez o meu batismo, de líderes da igreja, de pessoas que, na minha trajetória, no meu caminhar, foram e até hoje são pessoas inspiradoras. Você tem na sua vida, Com moço, que certeza você tem. poderia recordar? Claro, na minha vida passada, desde antes de entrar para um ministério, agora no ministério, todos nós temos pessoas que são referência. Na verdade, isso é uma questão, especialmente quando nós somos menores, né, e nós vamos crescendo, isso diminui um pouco, mas ainda é uma Uhum. realidade. Toda criança precisa de uma referência. Todo jovem precisa de uma referência daquilo que ele quer se tornar. É verdade. Senão ele fica simplesmente, ele não sabe o que ele quer da vida, não sabe o que ele quer ser. E por mais que nós não possamos diluir nossa individualidade em outros, é necessário nós nos espelharmos em bons exemplos. A Bíblia, na verdade, foi escrita meio que com esse propósito, né? Exatamente. Se não tinha vindo só... E vamos supor que toda a Bíblia não estivéssemos apenas a história de Jesus, nós teríamos tido o maior exemplo de todos. Ou seja, nós precisamos de referência, né? É verdade. E hoje, eu posso até dizer que isso é um tanto quanto trágico, que os espelhos estão quebrados. Nós temos no passado grandes homens e mulheres que inspiraram gerações. Agora, se nós falarmos, não apenas no nosso círculo, eu estou falando, mas de uma maneira mais ampla, né? Uma questão agora macro, social, quem sabe religiosa, política, quem que você falaria que marcou essa geração? São raros Dificilmente assim. nós poderíamos colocar esse nome em comparação assim, Martim Lutero, dentro do Adventismo, Tiago White, Ellen White, José Bates, dentre outros. Dificilmente você, assim, de uma maneira macro, poderia falar que pessoas causaram um impacto numa geração, porque nós estamos numa crise, de fato, de pessoas que sejam exemplares na fé, nas escolhas, nas decisões, no estilo de vida. É o que a gente pensa, né? Os espelhos estão quebrados. Nós precisamos que de fato se levantem líderes que sejam modelos, que sejam aquilo que Pedro fala, né? Modelos para o rebanho. Nós precisamos de espelhos que sejam exemplos para as crianças, para uma próxima geração. E eu acredito que essa é a maior necessidade do mundo, de homens e mulheres que possam ser referência, possam ser exemplos, espelhos para uma geração. É a maior crise do planeta Terra, eu acredito que é essa. Sim. Porque se nós tivermos uma geração que inspire outra, nós teremos então uma geração fortalecida para inspirar outra, e como um crescimento exponencial, nós teremos um impacto que vai fazer com que a Terra fique cheia da glória de Deus. Amém. É isso que está faltando para que se levante uma geração. Está faltando se levantar líderes que inspirem esta nova geração para que sejam então uma geração que vai finalizar a obra. E de imediato nós podemos pensar que é algo que a lição já traz assim como uma advertência, né? Como uma orientação aqui para nós. Amém. Vamos para a lição de domingo, que tem como título Fidelidade. E aqui a lição de domingo vem falando especificamente a respeito de Caleb, o significado do nome dele, as atitudes dele, em contraste também com aqueles 10 espias que estiveram espiando a terra por 40 dias juntamente com Josué e Caleb. Então, o que significa Caleb? Qual foi a escolha dele? Qual foi sempre o posicionamento dele? Vamos falar um pouquinho a respeito disso na lição de domingo. Certo. Para introduzir um pouquinho isso, né, eu estava pensando que, embora Deus olhe, e nós vimos isso na lição passada, para o povo dele como um todo, para que ele possa dar ou não dar algumas bênçãos específicas, no fim das contas, no fim mesmo, a salvação será individual, cada um. Então o que aconteceu? Josué e Caleb, eles não receberam a bênção que eles mereciam, no momento que eles mereciam. Foi retardada a bênção que eles mereciam por causa do pecado coletivo, mas individualmente eles receberam a bênção. Isso é uma coisa interessante de ver a justiça de Deus nisso também, né?
porque nós vimos na lição passada que o coletivo é prejudicado, mas Deus não esquece aqueles que na sua vida são fiéis, mesmo no meio da descrença da maioria, né? Sim. Ou no meio da incredulidade, seja como E nós só, coloquemos. não querendo te cortar, mas só para não esquecer esse ponto, Josué e Caleb tiveram que peregrinar com aquela geração incrédula até que aquela geração morresse no deserto, na peregrinação de 40 anos, e eles tiveram que enfrentar todas as consequências que não foram resultado da escolha deles, mas resultado daquela geração. Exatamente. Então, isso mostra a paciência deles, mostra a perseverança deles, a fidelidade, porque facilmente pessoas assim cairiam numa murmuração. Olha só o que vocês fizeram, agora eu estou aqui. Mas você não vê isso no registro sagrado de Josué e Caleb murmurando porque eles estavam sofrendo a má escolha daqueles que tinham se posicionado na incredulidade. Assim como Esdras, assim como Daniel, assim como José, não foram pessoas que escolheram o caminho da vitimização ou da autopiedade. E aqui é um ponto importante, nunca caia no pecado da autopiedade. Ah, eu sou a vítima, porque eles, porque meu pai, porque... A pessoa se coloca numa posição de vítima, ela nunca prospera, em nenhuma área da vida. E a gente não vê Josué e Caleb tendo essa autopiedade. Sim, e é extremamente difícil não fazer isso, né? Porque isso é o começo da maioria das doenças mentais, esse tipo de atitude. Só que não é algo simples que você simplesmente diz, agora eu não me vitimizo. É algo que vai vir com força na mente de muitas pessoas. Talvez você que esteja aí, venha esse sentimento com muita pressão sobre você. E nós não estamos dizendo que é fácil superar isso, mas nós estamos dizendo que sem superar isso, haverá estagnação da vida espiritual, da vida emocional, em todos os aspectos da vida. É verdade, moço. E então, independente se é fácil ou se é difícil, olhe para o que Caleb fez. Era fácil ou difícil conquistar a terra de Canaã? Extremamente desafiador. Extremamente difícil. E Caleb, ele não teve a mesma atitude dos outros espias, Josué e Caleb não tiveram, né? De dizer, olha, até dá, mas... ou seja, até boa a terra, mas não dá não, Deus trouxe a gente aqui para morrer mesmo. E esses pensamentos pessimistas levaram eles a realmente morrer no deserto. Enquanto isso, Josué e Caleb foram preservados, né? E especialmente nessa época em que o povo de Deus tinha um grande desafio a conquistar, e isso aqui tem um paralelo muito importante para nós hoje também. Caleb, que era um homem de Judá, aqui a lição até traz um pouco o significado do seu nome, né? Poderia ser, em algum momento poderia significar cachorro, mas depois também poderia significar, denotar, né, coragem, perseverança, ímpeto. E se nós formos ver a fidelidade com que ele fez, até os cachorros teriam nos ensinar hoje em dia, né, com a sua fidelidade. Exato. Independente de tudo. Mas ele foi um dos poucos que, mesmo diante da discordância geral, ele assegurou que era possível vencer segundo a palavra do Senhor. Então vamos lá. Temos primeiro 2 grupos aqui. O grupo maior, que é aquele que vem e diz, não é possível vencer. Deus prometeu a terra, sim, mas ali é muito difícil, não é simples. Ninguém disse que a gente tem que ganhar deles. A gente não vai ganhar, não vamos conseguir. E Caleb e Josué, e falam o contrário. Então, com o intuito de preservar a si mesmo, a sua própria vida, de se salvar a sua pele, aqueles 10 espias sacrificaram a lealdade ao Senhor, assim como muitos hoje fazem, com medo das dificuldades e olhando para a grandiosidade das montanhas, que às vezes sejam problemas pessoais da nossa vida, mas certamente também é aplicável aquilo que nós temos aplicado durante toda a lição, mas é literalmente o maior tipo disso aqui, dessa história, é a nossa história hoje. A significação é muito parecida, nós temos uma terra a conquistar, temos um gigante a vencer, todos nós, e vem pessoas dizendo que é impossível vencer o gigante. Exatamente. O que acontecerá com essas pessoas no futuro? Vão ser exatamente igual aos outros 10, que eu não lembro do nome de nenhum, a não ser um, que eu só lembro porque me lembro o nome Samuel, que é o tal do Samuel, mas a Bíblia só fala sobre, não fala nada sobre ele, só cita o seu nome ali. Exatamente. Ou seja, quando nós tentamos salvar a nossa vida ou salvar a nossa pele, se desviando daquilo que Deus disse claramente, nós estamos incorrendo naquilo que Jesus disse. Aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la. Eles perderam sua vida, perderam o reconhecimento que poderiam haver tido, e olha só aqueles que colocaram ali a mão realmente para fazer a obra do Senhor, como dizem algumas expressões, né, o rosto em seixo ali, justamente para fazer o que Deus disse, através das dificuldades e desafios, qual foi o resultado?
Até hoje eles estão vivos. Exatamente. Os que tentaram salvar a sua vida, você não lembra deles, mas aqueles que não tiveram maior valor à sua própria vida do que a vontade do Senhor, eles estão vivos até hoje na sua mente, na minha mente, na mente da igreja no geral. Eles foram Sermões são imortalizados. feitos, pregações são realizadas. Exato, e aí está, e nós vemos vários outros exemplos disso na Bíblia, pessoas tentando se resguardar são esquecidas. Vamos lá, quem é o parente de Ruth que não aceitou ela? Qual o nome da pessoa? Nem a Bíblia nem menciona. Por quê? Porque era o dever dele remir Ruth, só que ele ia sair perdendo, ele não quis fazer. Exatamente. Perdeu de ter a linhagem mais importante, que era o sonho de qualquer judeu, ficou com seu dinheirinho, morreu e era isso. Exatamente. Imagina só. Então, quando nós nos colocamos no caminho do dever, embora haja dificuldades, nós estamos construindo um glorioso futuro. Amém. Agora, quando nós nos afastamos para salvar nossa pele, nós estamos verdadeiramente entrando num buraco no qual nós seremos esquecidos. E existem muitos homens e mulheres na história que caíram no esquecimento, que o registro sagrado não trouxe o nome dessas pessoas, e até após ter fechado o cânon sagrado, a Bíblia, os 66 livros, nós tivemos, durante esses 2000 anos de história, aproximadamente, a história de homens e mulheres no período ali, antes até da Reforma Protestante, durante a Reforma Protestante, lembramos muitas vezes nomes de pessoas ícones, mas essas pessoas não foram esquecidas por Deus, e nem serão esquecidas na eternidade a respeito da fidelidade delas. A vida dessas pessoas ainda serão estudadas pela eternidade, porque quando revisarmos toda a história do grande conflito, o trato de Deus com a humanidade, porque isso vai ocupar o nosso estudo durante a eternidade, vamos estudar a vida desses homens e mulheres, que o nome deles será então eternizado. Então, por mais que a Bíblia não registre, essas pessoas não caíram no esquecimento como aquelas que registrou, mas não fizeram nada de importante. Foram esquecidas. Esses 10, o nome deles está aqui, ó, Números 13, 4 a 15. Está lá o nome, mas ninguém vai se lembrar. Agora existem outros que foram fiéis, assim como Josué e Caleb, ninguém sabe o nome, mas o nome deles, por Deus, foi eternizado. E eu fiquei pensando, né, diante da atitude incrédula do povo, olha só o que diz Números 13, 30 a 32. Olha a atitude de Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Então, diante daquela incredulidade, Caleb certamente se posicionou de alguma forma e pela sua fala, pelo seu comportamento, pelo seu posicionamento, ele fez calar todo o povo e ele disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra. Olha só, Deus disse, é uma terra que mana leite e mel, uma terra boa. Eles falaram o quê? Não, não é uma terra boa. É uma terra que tem gigantes, engole seus habitantes. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Então, o nosso posicionamento hoje, diante daqueles que se opõem à verdade bíblica, tem que fazer calar, no sentido de apresentar a verdade. A melhor maneira de combater o erro, combater o engano, é pregando a verdade, e não apresentando em si o próprio engano. Quando você apresenta a verdade e a luz, desmascara o engano e as trevas. E aqui nós temos certamente o posicionamento de Caleb. O que eu acho interessante do nome dele, Moses, porque hoje, até hoje, né, não apenas biblicamente, como o autor fala, a palavra cachorro pode ter duas conotações, uma conotação pejorativa, negativa, como uma conotação de lealdade, de fidelidade, até de submissão, de perdoar facilmente, porque se o dono maltrata o cachorro, até aqueles cachorros que são maltratados mesmo pelo seu dono, no dia seguinte, ou até momentos depois da agressão, se você chega e gesticula de uma maneira diferente para o cachorro, de que maneira ele vem? Ele já vem abanando o rabo, ele já vem assim até com uma expressão facial diferente. Isso mostra traços do Criador neste animal. E o porquê eu estou falando isso? Porque existem animais na natureza, e a natureza é um livro que deve comunicar a nós a glória de Deus, o caráter de Deus,
que foram criados por Deus de uma maneira muito específica. Quando você pega o cordeiro, eu tenho certeza que Deus criou esse animal para prefigurar Jesus, o leão, Jesus. E você pega o próprio cachorro, são traços do próprio Cristo. Então Caleb, ele manifestou traços daquilo que a gente olha muitas vezes para a fidelidade. O melhor amigo do homem, a gente fala que é o cachorro, a fidelidade do cachorro, a perseverança, a coragem do cachorro diante de desafios. E aí temos inúmeras histórias. Foi esses traços que Caleb revelou na sua vida, que são traços de quem? São traços do Criador, na verdade. Não apenas Josué manifestou ali traços do Messias, do Cristo, mas Caleb também. Com a perseverança, com a coragem, com a fidelidade, independentemente dos desafios colossais, Caleb manifestou os traços do caráter do Criador. E louvado seja Deus por isso, né? Então, nós temos aqui, por fim, a lição falando Caleb, um dos 2 espias que trouxeram um relatório positivo, assumiu a liderança ao apresentar outra possibilidade, a atitude de fé. Ele estava disposto a defender o que sabia ser certo, mesmo diante da oposição e da ameaça de morte. Números 14:10 diz: toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Então, mesmo diante ali da iminente morte, eles continuaram sendo fiéis a Deus, custe o que custasse, e a atitude deles permanece até hoje como uma inspiração, né? Um exemplo. Amém. Louvado seja Deus por isso. Antes da gente avançar para segunda-feira, eu quero ler a perguntinha aqui final, né? O que você faz quando a maioria das pessoas discorda de suas convicções mais profundas? Qual que é a nossa reação, né? Muitas vezes a reação das pessoas é violenta, ou ela é de um ataque pessoal. Como que você se posiciona? Às vezes é flexível, Exatamente, cede, muda de ideia flexível. facilmente quando alguém diz outra coisa, né? Exatamente. E como que deve ser? Devemos imitar, então, aqui a conduta de Caleb e Josué. Ficarmos firmes, não negociarmos princípios, ficarmos firmes no que é certo porque é certo. E sermos inflexíveis em relação àquilo que é um princípio. E nos posicionarmos ao lado daquilo que é verdadeiro. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aí para a lição de segunda-feira, que tem como título Dê-me esta montanha. Qual foi a montanha que Caleb pediu? Quais eram os desafios que tinha aquela montanha? Vamos falar um pouquinho a respeito disso daí. Certo. Antes, eu gostaria de voltar um pouquinho num tema que foi mencionado na lição anterior, mas conecta com essa agora. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pense você que está em casa, pastor aqui também. O que aconteceria hoje em mim e na igreja se eu descobrisse que Jesus vai voltar em 2060? O que aconteceria? Qual seria o resultado possível? Poderia acontecer. A gente pode imaginar vários cenários, né? Eu creio que nós teríamos muitas surpresas. Por quê? Porque muita gente está na igreja por medo de perder a salvação. Muitas pessoas estão na igreja apenas por isso. Agora outros talvez vão pensar que eles vão ter que aproveitar um pouco esse tempo para fazer o que quiserem e se converter um pouco antes, né? Se preparar para Jesus voltar. Uhum. Nós vamos ter muitas surpresas porque uma revelação assim, ela demonstraria o que tem dentro do coração de muitos fiéis, né? E nós não sabemos o que poderia acontecer. Agora imagine Caleb, ele esperou 45 anos, exatamente o tempo que eu mencionei aqui agora. É como se Jesus tivesse prometido para você, olha, eu vou voltar agora. Uhum. Semana que vem, quer dizer, amanhã eu vou estar voltando, se preparem. Daí por alguma razão ele falou, olha, eu tive que adiar 45 anos aí. O que aconteceria? Nós temos uma figura disso até em 1844, né? Quando todos esperavam Jesus voltar. O que aconteceu assim que eles viram que Jesus não voltou e que ele poderia demorar mais tempo? Alguns desanimaram, Vários outros deixaram foram a fé. incrédulos. Exatamente. Só que quando nós olhamos para a história de Caleb, como o pastor comentou, ele não se desviou nem um pouquinho da linha que ele estava andando. Porque isso é fé verdadeira. Ele tinha fé em Deus, ele não tinha fé simplesmente em que acontecesse as coisas que ele queria que acontecessem. Ele tinha a fé dele em Deus que prometeu que as coisas aconteceriam. E aí quando nós olhamos aí isso, nós vemos por que os versos que estão mencionados aqui, Josué, Números, Deuteronômio, falam assim que Josué foi inteiramente fiel a Deus. Inteiramente. Uhum. Ele não foi fiel somente naquela hora de tentar convencer, depois que não deu certo ele desistiu. Não, ele passou os 45 anos com o mesmo desejo ardendo. Imagina isso. Louvado seja Deus. 45 anos sofrendo por algo que ele não merecia, perdendo um tempo, imagino, todos os dias desses 45 anos, eu nem sei quantos dias dá 45 anos, mas
Todos os dias ele desejando a mesma coisa, entrar Eu vou naquela fazer terra aqui para uma conquistá-la. conta rápida, então. Faz enquanto eu vou 365 vezes vezes 45. 45. Dá 16.425 dias. Imagina só, uma pequena postergação aí da promessa. E o homem manteve a fidelidade a Deus. E isso certamente deve ser um ânimo para nós hoje. Nós vamos entrar nisso mais para frente, né? Mas uma outra coisa que é interessante nesse aspecto é que o constante ímpeto da sua alma era obedecer plenamente a Deus, porque havia nele outro espírito, a Bíblia diz, não é isso? Uhum. E eu pergunto, qual era o primeiro espírito? Porque você está falando de outro espírito, é porque tinha um primeiro espírito sendo, pelo menos, entendido ali no contexto. Vamos ver esse primeiro espírito. Vamos lá em Números 14, 22. Esse espírito que era diferente do espírito de Caleb. Números 14, verso 22. Leia 22 e 23, pastor, por favor. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Certo, verso 11. Versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Certo, então o espírito de Caleb era diferente desse espírito. E esse espírito é um espírito de provocação, um espírito de tentar a Deus e um espírito de não crer na palavra de Deus, não crer em Deus. Certo, então nós podemos resumir tudo isso também na incredulidade do povo. Mas agora o que é essa crença? Porque a incredulidade é o contrário de uma crença, né? O contrário de crer é não crer em incredulidade. Mas crer em quê? Será que era simplesmente crer que Deus existia? Será que era simplesmente crer no ritual do santuário, nos sacrifícios? Crer na existência dos anjos? Os demônios creem em muita coisa e tremem. Então essa crença não significava simplesmente acreditar que algo existe ou que algo seja real. Essa crença era diretamente na palavra de Deus. Seria justamente tentar a Deus, não crer que é possível cumprir aquilo que ele manda cumprir. Exatamente. Isso é tentar a Deus. Dizer que é impossível ou não crer naquilo que ele disse que é possível ser feito. Se Deus disse que pode e você diz que não pode, você está tentando a Deus, você está provocando a Deus, você não está crendo. A fé verdadeira é isso. Muitas pessoas hoje já podem acabar, né, devido a uma visão mais contemporânea da fé, crer que seria só uma questão de assentimento moral. Não, eu creio em Deus. Quantas pessoas creem em Deus, mas e daí? Creio em Deus e não obedecem ou e a palavra até dele não faz creem na diferença. palavra dele. Exatamente. E, portanto, julgar a lei divina de acordo com a ótica humana é tentar a Deus. Qual é a ótica humana com respeito à lei divina? É impossível. E é mentira? Não. Não é mentira, porque de acordo com a ótica humana realmente é impossível. Mas se foi Deus quem disse, é porque é possível. Amém. Então, julgar a lei, a palavra de Deus, as coisas de Deus de acordo com a ótica humana é tentá-lo, é provocá-lo. E este era um espírito que não havia em Caleb. O espírito de Caleb era diferente, havia um outro espírito. Um espírito que estava disposto a fazer tudo aquilo que Deus prometeu. E a crer que Deus daria a vitória se ele escolhesse obedecê-lo. Amém, louvado seja Deus. E é o que diz o verso 24 aqui do mesmo capítulo, que lemos os versos. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá por herança, em herança. Ou seja, os desafios, como nós mencionamos, eram gigantescos, eram colossais, eram enormes, eram humanamente falando intransponíveis, mas ele decidiu crer na palavra, na promessa de Deus, de que Deus era poderoso para introduzir o seu povo e dar a vitória. E ele recebeu a vitória. E essa é a fé genuína e verdadeira, como Moses bem comentou. E trazendo para nós hoje, talvez não tenha ficado tão claro o que o Moses quis tocar aqui nos dias atuais, muitos repetindo a provocação do povo de Israel falam: é impossível guardar a lei, nós iremos pecar até Jesus voltar, o caráter será defeituoso até Jesus na sua vinda transformar o caráter. Algo que é provocar a Deus em sua palavra, é tentar a Deus, é ser incrédulo, e esta geração morrerá no deserto e não verá Canaã celestial. Não será uma geração, ao alimentar esses pensamentos, que verá Jesus voltar.
Porque lá em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus ou a fé em Jesus. A fé em Jesus te leva, obviamente, à fé de Jesus Cristo. Ou seja, essa fidelidade à palavra, essa submissão à palavra de Deus, esse crer que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Se haverá uma geração que guardará os mandamentos, é porque haverá uma geração que refletirá perfeitamente em Cristo, com Cristo, por Cristo, cheia do Espírito Santo, refletirá o caráter de Deus. Agora, quando eu me posiciono, não, é impossível guardar a lei, eu estou sustentando as acusações de Satanás. Eu estou sendo incrédulo, e essa geração morrerá no deserto e não verá a terra prometida. Agora, aqueles que se posicionam, sim, é possível. Por quê? Humanamente falando? Não, humanamente é impossível. É possível eu humanamente vencer o gigante chamado pecado? Não. Mas, pelos olhos da fé, pela palavra de Deus, com o gigante maior, porque superabundou a graça, Jesus, sim, é possível. Porque se eu não crer assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o sentido de ser cristão? O que Jesus está esperando para nos dar a terra prometida? Exatamente, porque se não é possível, então por que Jesus ainda não voltou? Supostamente, quando o povo entrou na terra, a única coisa que eles precisavam fazer para ter a terra é ir ao encontro da terra, no sentido de vamos lutar e vamos conquistar. Exato, porque já era deles por promessa. Não com presunção, porque seria impossível. Que lógica tem Caleb e o seu povo pequeno ali destreinado para a guerra entrar em conflito contra uma terra de gigantes? Porque aquele lugar era habitado pelos gigantes. Exato. Inclusive, o nome do lugar que ele queria se chamava Kiriat Arba, que significava o lugar de Arba. Quem era Arba? Era o pai dos Anaquins, que era uma nação de gigantes. E que lógica teria Caleb, mal treinado, ir lá vencer? Nenhuma. Ele simplesmente foi, ou seja, Deus espera que nós façamos algo, que nós vamos em direção à promessa, e Ele vai dar a vitória nas nossas mãos. E falando dessa cidade, a gente estava até comentando antes da gravação alguns pontos muito interessantes que eu gostaria agora de meditar com vocês. Vamos ler Josué 14, lê pra gente, Moses. Josué 14, versículo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Josué 14, versículo 6. Apenas para fecharmos aquele primeiro ponto, então em Caleb havia outro espírito. Ele seguiu a Deus de todo o seu coração, todo o entendimento, todas as suas forças, inteiramente. Ele era um homem íntegro em servir ao Senhor. Olha só o que diz aqui Josué 14:6. Qual que foi a montanha que ele escolheu? Então os filhos de Judá vieram até Josué em Gilgal. E Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, em Cades Barneia, acerca de mim e de ti. Vamos ler o versículo 12. Agora, portanto, dá-me este monte, do qual o Senhor falou naquele dia, pois tu ouviste naquele dia que os anaquins estavam lá e que as cidades eram grandes e fortificadas. Se assim for, o Senhor estará comigo. Pode ler até o verso 15. E eu serei capaz de expulsá-los, como disse o Senhor. E Josué abençoou e deu Hebrom a Caleb, o filho de Jefoné, por herança. Hebrom, portanto, tornou-se a herança de Caleb, o filho de Jefoné, o quenezeu, até este dia, porque ele seguiu com integridade o Senhor, Deus de Israel. E antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, sendo que Arba fora um homem afamado entre os anaquins, e a terra teve repouso da guerra. E olha a intrepidez de Caleb no versículo 11, lê pra gente. Como ainda sou tão forte nestes dias como era no dia em que Moisés me enviou, como antes era a minha força, assim também é a minha força agora, para a guerra, tanto para sair como para entrar. Então ele tinha 40 anos quando espiou, 45 anos quando espiou a terra. Isso. Uhum. Ele tinha 45 anos, passaram-se 40 anos, ele tinha agora 85 de acordo com o versículo 10. Então com 85 anos ele fala, a minha força quando eu espiei a terra é a mesma hoje, ou seja, e a força não é a força dele, o vigor dele, é a questão da própria integridade, o coração, a minha fé, a minha confiança em Deus, o vigor em fazer a vontade de Deus, nada foi abalado. Ou seja, passaram-se todos esses anos, mas eu ainda sou o mesmo. Eu não mudei, né? Nesse sentido de que eu permaneço crendo que o Senhor pode me dar este monte. E qual foi o monte que ele escolheu? Ele escolheu o pior lugar. Em resumo, é isso. Ele escolheu o lugar mais desafiador. Mais difícil. Porque dos cananeus, esses gigantes certamente construíram uma cidade gigante, uma cidade fortificada, e quando você olha numa batalha corpo a corpo,
Você vai escolher uma pessoa menor ou um gigante? Você vai escolher um Golias? Obviamente, humanamente falando, não. Mas Caleb, o porquê que ele escolheu o lugar mais desafiador? Lá na sexta-feira, Ellen White traz esse comentário, que é um comentário maravilhoso, não quero ler por uma questão de tempo, mas ele escolheu o lugar mais desafiador na velhice para mostrar para o povo de Israel que os lugares menos desafiadores poderiam ser mais facilmente conquistados. Se ele, um senhor de 85 anos, estava disposto a conquistar o lugar mais desafiador, então não havia outro lugar que pudesse se comparar àquele, ou seja, todos os lugares poderiam ser conquistados pela mesma fidelidade, pelo mesmo poder, pelo mesmo Senhor. Então foi uma atitude que inspiraria os demais a cumprirem a missão de conquistar a terra. Sim. E Hebron, fala um pouquinho pra gente aí o quão significativo é Hebron, né? Sim, apenas um outro detalhe sobre o que o senhor acabou de dizer. O que é a fé? A fé é crer implicitamente no que Deus está dizendo e agir sem medo de que vai dar errado. E olha só qual foi a promessa, no verso 9. Moisés jurou naquele dia dizendo, para Caleb, certamente a terra sobre a qual os teus pés pisaram será tua herança, e dos teus filhos para todo sempre, porque tu seguiste com integridade o Senhor meu Deus. Amém. Ou seja, ele sabia que o lugar que ele tinha pisado ia ser dele. E o lugar que ele pisasse seria dele. Então ele disse, eu quero pisar ali. E aquilo vai ser meu. Vai ser meu, simplesmente porque Deus falou que ia acontecer dessa maneira, né? Só corrigindo um detalhe, na verdade foram Ele 40. tinha 40, eu ia falar isso, exatamente. Ele tinha 40 anos quando espiou e passaram-se 45 Isso, anos. 45, é porque teve os anos da conquista que já tinham passado. Exato. Né? Mas Hebron era um lugar muito especial, realmente, como o pastor está dizendo, né? Que recebeu esse nome posteriormente, inclusive. Aqui anteriormente era Kiriat Arba e se tornou Hebron. Hebron foi o lugar onde estava a caverna de Macpela, que foi o lugar comprado por Abraão para enterrar Sara e onde ele próprio foi enterrado. Depois também Jacó, Isaac, Rebeca, Jacó foram e Ia. enterrados todos ali naquela mesma caverna, né? E agora ela estava sob domínio de inimigos, ou seja, aquele símbolo que poderia ser grande para o povo de Deus estava sob o domínio de um gigante que colocou seu próprio nome ali, essa cidade é minha. E agora seria muito importante para o povo de Deus que essa cidade também estivesse conquistada. Por quê? Porque foi prometida para Abraão. Foi prometido que essa terra seria dele, toda essa terra, e agora Caleb vem e talvez até pensando nisso também, né, possivelmente, ele vai lá e conquista essa terra das mãos dos inimigos. Queridos, isso é muito significativo. Eu não sei se eu tô ou se eu forçarei muito a situação aqui no que eu vou falar, mas apenas aplicando isso, porque aquele lugar ele era muito significativo. Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas tinham sido ali sepultados. Em cima dessa sepultura, o diabo criou, através desses anaquins aqui, desses gigantes, criou uma cidade intransponível, para que a memória desses patriarcas fosse esquecida, o que causaria uma crise de identidade, que causaria, consequentemente, um comprometimento na missão. Isso significa que entre você e a vontade de Deus, o diabo ele vai querer levantar fortificações, empecilhos, para que você não conheça a palavra de Deus, para que você não conheça a vontade de Deus para a sua vida, e aqui trazendo já para a igreja adventista, o movimento adventista, para que você não conheça a fé desses grandes homens, porque a lição tem falado de Josué e Caleb, mas quem que foi Abraão, Isaac e Jacó? Foram grandes homens também. Então, o diabo ele vai levantar fortalezas, né, para que você esqueça, para que você não conheça a vontade do Senhor. Mas, diante disso, qual que tem que ser o comportamento? Qual que deve ser a atitude? Assim como Caleb, isso pertence ao Senhor e é nosso. E era o lugar mais desafiador. E ele falou, eu vou reconquistar isso que pertence a nós. Essa caverna é nossa, Abraão comprou, então é nossa. Exatamente. E ele foi lá e reconquistou. E ele teve que, obviamente, vencer todo aquele desafio que era gigantesco, e o Senhor foi com ele e aquela cidade foi dada a ele. E louvado seja Deus por isso, né? Amém. Então, diante dos desafios em que o diabo quiser se levantar para que você não conheça e não faça a vontade de Deus, tenha a fé de Caleb, tenha a fidelidade, tenha a confiança, tenha a perseverança deste grande homem de Deus. Como diz a lição aqui no final, né? Esperança e a expectativa. Esperançar é esperar com esperança, né? Você tem que esperar na expectativa que de fato Deus ele vai cumprir
aquilo que ele Amém. disse na Só sua aguardando palavra. o cumprimento, né? Exatamente. E só um pequeno texto de Ellen White aqui que fala sobre isso, né? Está em Patriarcas e Profetas 512. Menciona os versos que nós já lemos de Caleb pedindo a montanha e diz: esse pedido foi apoiado pelos principais homens de Judá, e essa informação está aqui no verso 6 do capítulo 14. O próprio Caleb, sendo um dos indicados daquela tribo para repartir a terra, escolher estes homens para que a eles se unissem ao apresentar seu pedido, para que não houvesse a aparência de ter ele empregado sua autoridade para proveito próprio. Entre todas as dificuldades, perigos e pragas nas vagueações pelo deserto, durante os anos de guerra, desde que entraram em Canaã, preservara-o o Senhor. E agora, passados os 80 anos, não se encontrava abatido seu vigor. Ele não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que os outros espias haviam julgado impossível subjugar. Com a ajuda de Deus, ele arrancaria essa fortaleza daqueles mesmos gigantes, cujo poder fizera abalar a fé de Israel. Não foi o desejo de honras ou engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. Amém. Louvado seja Deus. Que Então, ele bênção. quis vencer Uau. para a glória de Deus. Isso é tremendo. Que inspiração, amados. Que inspiração. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos avançar que o tempo é contra nós. Na terça-feira, o poder do exemplo. E nós temos aqui uma promessa que Caleb fez para aqueles que conquistassem, né, ou para aquele que conquistasse, ele daria a mão da sua filha, que no caso é Axa. Uhum. E quem foi, né, que conquistou, ele deu a mão da sua filha a quem? E isso nos ensina o quê? Qual que é a lição aqui que a lição de terça quer nos ensinar? Certo, O poder aqui, do exemplo. sim, essa história que está especialmente no livro de Juízes, né? Uhum. A pessoa a conquistar, na verdade, foi uma pessoa próxima familiarmente de Caleb, que seria Otniel, que era o sobrinho de Caleb, Uhum. que ele manifestou em sua vida os atributos de Caleb. Isso foi muito interessante. A lição pega essa história e nos traz a questão do poder da contemplação e do exemplo. Exatamente. Do poder que isso tem na vida, né? A pergunta final da lição, inclusive, ela fala sobre passar a tocha adiante. Para uma próxima geração. Isso. E nós não podemos esperar que essa tocha se mantenha acesa se não decidimos individualmente passá-la adiante ardendo fortemente. Quando nós passamos para frente um palito pegando fogo, a próxima geração vai ter? Não é possível que nós decidamos... Uma chama quase se apagando, né? Isso, porque muitos pensam, né, talvez dentro da própria igreja, que passar a tocha adiante é simplesmente passar o conhecimento. Ou, de alguma maneira, manter o filho dentro da igreja. Isso não é passar a tocha. Passar a tocha é passar o mesmo espírito que te movia para esse filho. Ou para esse jovem que segue seu exemplo, ou qualquer outra pessoa. Não é simplesmente antes de morrer falar, filho, siga o caminho de Deus. É durante a sua vida você mostrar, filho, esse é o caminho de Deus. Isso é passar a tocha. Pelo exemplo mesmo. Exato, porque senão é literalmente como se nós estivéssemos passando para a futura geração palitos de fósforo que a gente, com dificuldades, acendeu durante a vida, sendo que agora nós podemos ser exemplos mais fortes, exemplos de fé. Para enfrentar os últimos acontecimentos da história, nós não vamos poder ter palitos pegando fogo. Exatamente. Nós precisaremos de tochas incandescentes muito fortes. E como a tocha de Caleb foi passada para Otoniel ardendo, Otniel, que em outros lugares já viu Otoniel. Foi por falar bastante? Foi por convencer Otoniel de que ele devia seguir ao Senhor? Ele falou com ele, debateu até convencer ele? Não, foram as decididas atitudes dele que prepararam a geração futura. As atitudes impetuosas e decididas. Ele seguiu o exemplo de coragem de Caleb e, inclusive, depois, nós vamos ver lá em Juízes, ele se tornou um líder importante no meio do povo de Deus, um juiz libertador do povo, já em época futura. Né? Isso é maravilhoso, né? Otniel se torna futuramente, inspirado certamente por Caleb, seu tio, um libertador, um juiz, num contexto de infidelidade, incredulidade, de apostasia já do povo. Ele ali, a tocha continuava sendo um exemplo, uma luz para aquela geração. Então, isso é maravilhoso. A lição aqui traz um parágrafo, ecoando mais ou menos as palavras que o Moses apresentou, que eu achei muito significativo esse parágrafo e até anotei. Diz: além disso, mostra que a nova geração de israelitas seguiu o exemplo de gigantes da fé como Caleb e Josué. Enquanto a geração mais velha encerrava seu ministério, havia um novo grupo pronto para enfrentar os desafios e continuar a cumprir o plano de Deus para Israel. E no caso aqui seria o próprio Otniel.
Então, hoje, esse é o nosso desafio. Nós estamos vivendo na iminência da volta de Jesus e Jesus precisa de uma geração. Muitas vezes aquilo que é combatido de teologia da última geração, independentemente das controvérsias dentro dessa temática, tem que existir uma última geração. Quero me apropriar aqui do termo, né? Última geração. Tem que existir uma última geração. Mas para que exista essa geração, tem que existir anteriormente uma geração de líderes que, não apenas pelo ensinamento, pelas palavras, mas pelo exemplo, pela conduta, pelas ações, inspire esta nova geração que vai inspirar outras pessoas. Então, é o desafio que nós temos hoje. Hoje precisamos ser Josué e Caleb para que se levantem Otiniel, se levantem outros inspirados pelo exemplo desses líderes, para que Jesus volte com poder e glória. O que Jesus está esperando? O que Jesus está aguardando? A manifestação de si mesmo na sua igreja, a manifestação do seu caráter, a manifestação perfeita do seu caráter no seu povo. O seu povo amando como ele ama, misericordioso como ele é, sendo justo como ele é, santo como ele é santo, na sua esfera, obviamente. Nós temos que buscar este caminho. Amém. Então esse é o passar a tocha para a próxima geração, e isso é fundamental para o cumprimento da missão. Só um detalhe, o fato do povo ter falhado nisso, porque você tinha Josué e Caleb, você tinha grandes homens, mas isso deveria ser algo coletivo. Mas quando essa geração morreu, os anciãos morreram, e tínhamos ali poucos que seguiram o exemplo dessa primeira geração que foi inspiradora, o que acontece já no início do livro de Juízes? Se levanta ali depois de 2 gerações, se eu não me engano, se levanta uma geração que já nem conhecia o Senhor e começa a se apostatar em Canaã. Então, comprometeu a missão? Obviamente. E Deus começou a levantar os inimigos para dar aquela sacudida no povo, para eles voltarem a ser fiéis. Então, se nós não cumprirmos esse legado de passar a tocha, isso consequentemente implica no cumprimento da missão. Amém. Uma coisa interessante ainda, falando sobre essa questão de Otiniel, é que o segredo do sucesso que Otiniel teve, primeiro, foi um bom exemplo da parte de Josué, e um exemplo que também o capacitou... De Caleb, no caso, né? Perdão. E Josué Caleb também, sem dúvidas. Especialmente Caleb, né? Mas esse exemplo, e provavelmente a instrução que ele recebeu, o capacitou a ser usado pelo Espírito Santo. E isso está escrito aqui. O verso 10 diz: "E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu para a guerra, e o Senhor entregou os inimigos nas suas mãos." O que capacitou Otiniel para fazer a sua obra? Foi ele estar aberto a receber o Espírito do Senhor. Amém. Então a futura geração que nós queremos impactar, ela tem que ser impactada com o nosso exemplo, e especialmente ela tem que estar preparada para receber o Espírito do Senhor em sua vida, porque, como nós dissemos, Caleb foi corajoso, sim, mas coragem não é o suficiente. É necessário o poder do Espírito Santo. E para que a família tenha o poder do Espírito Santo, é necessário que ela tenha bons exemplos e boa instrução. E até aproveitando aqui mais uma vez o ensejo, o próximo congresso do IAG tem justamente esse tema: famílias em busca do Espírito Santo. Por quê? Porque nós entendemos que sem o Espírito Santo na família, e a obra do terceiro Elias, que era um homem cheio, o primeiro Elias já era um homem cheio do Espírito, e quanto mais os tempos se tornam difíceis, mais é necessário do Espírito. Uma das obras dele é na família, tem a ver diretamente com a família. A restauração do altar da família. Exato, e o altar da família nós vemos na história de Caleb e Otiniel que estava ardendo, estava intenso, e o Espírito Santo podia usá-los. E olha só o que diz aqui, no ST Sinais dos Tempos. Quando Otiniel foi designado como homem a quem Deus havia escolhido para guiar e livrar Israel, ele não se recusou a assumir a responsabilidade. Na força de Deus, imediatamente começou a reprimir a idolatria. Então olha só que interessante. Otiniel não começou a libertar o povo na sua época simplesmente lutando contra os inimigos. Ele lidou primeiro com a última lição que nós falamos. Os inimigos dentro do próprio povo. O inimigo interno. Sem purificação de dentro para fora, o povo não tem força para vencer os inimigos. Deus não pode acompanhá-los. Então a primeira obra dele foi reprimir a idolatria como o Senhor havia ordenado e administrar justiça e elevar o padrão de moralidade e da religião. Ou seja, a religião estava com os padrões para baixo e a obra deste homem em restaurar a verdadeira adoração era elevar a moralidade e o padrão. O que nós temos visto hoje na nossa igreja? O que nós temos visto no mundo? Será que nós temos visto um geral abaixar da moralidade e do padrão de justiça
da religião ou um aumento disso? Uhum. Da qualidade, não estou falando da quantidade, porque quantidade nós temos muito. Exatamente. Mas qual é a qualidade, certo? Quando Israel se arrependeu de seus pecados, o Senhor manifestou grande misericórdia e agiu pela sua libertação. Uhum. Otniel governou Israel por 40 anos. Durante esse tempo, o povo permaneceu fiel à lei divina e, consequentemente, gozou de paz e prosperidade. Todavia, quando o seu criterioso e salutar controle cessou com sua morte, os israelitas novamente caíram em idolatria e assim a história de apostasia e castigo, confissão e livramento foi repetida vez após vez. Então aqui nós temos dois exemplos, um a seguir e o outro não seguir. É verdade. Se não tiver Otniéis nos nossos dias, se nós não prepararmos os Otniéis das próximas gerações, nós vamos estar constantemente caindo nessa questão que o povo de Israel caiu. Exatamente. Porque um Otniel não dura para sempre. Que a Ele apostasia no livro de Juízes é cíclica, né? Exato. Tem a apostasia, daí tem a angústia, daí tem o clamor, o arrependimento, Deus levanta um juiz, tem um período de paz, daí no período de paz vem de novo o período de apostasia, é um ciclo ali, e nós devemos de fato preparar uma próxima geração. A lição também comenta de um outro grande exemplo, que no caso é Josué. Na lição de quarta traz como título Herói Humilde. E por que Josué é chamado de herói humilde? E enquanto o Moses vai preparando ali o comentário, eu quero pedir que você curta este material. Se você está gostando, compartilhe nas nossas redes sociais, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e deixa aí nos comentários aquilo que a lição mais te impressionou. Escreve, pastor ou Moses, aquilo que a lição mais me impactou foi esse e aquele ponto. Deixa aí nos comentários, porque isso é muito importante também, a sua participação, o engajamento para que nós juntos recapitulemos a lição que estamos, no caso, estudando. Quarta-feira, então, traz como título Herói Humilde. Depois da divisão da terra para todas as tribos, o último a escolher ou o último a receber a sua herança, a sua terra, foi quem? Josué. E aí mostra a humildade de Josué, porque ele, como líder, ele poderia ter escolhido a melhor ou em primeiro lugar a terra. Eu quero essa e eu vou ser o primeiro a escolher e eu quero a melhor. E pelo contrário, Josué, enquanto ele não tivesse concluído toda a sua missão, que era fazer com que o povo entrasse, conquistasse, repartido a terra entre todos, para que todos estivessem no seu lugar, ele não tinha descansado. Ou seja, a partir do momento que ele cumprisse a missão, então ele poderia descansar, ter a sua terra. E ele escolheu qual lugar, né? Aqui o texto bíblico diz que é Timnat Sera, ou Será, eu não sei corretamente aqui a pronúncia, mas é Timnat Será. E o que significa essa expressão? Significa a última porção, ou a porção restante, o território restante. E ele escolheu um lugar que ele teve que restaurar, ele teve que reedificar ainda. E isso tudo mostra a humildade de Josué. E aqui está a característica do verdadeiro líder, né? O verdadeiro líder, ele se preocupa mais com aqueles que estão sendo liderados. O verdadeiro líder, primeiramente, ele é um verdadeiro servo. Ele é aquele que está disposto sempre a servir, a suprir todas as necessidades, quando todos aqueles que são liderados estão bem. Então agora ele pode também gozar de todo o seu trabalho, de todo o seu feito. Certamente. Na verdade, muitos entusiastas inexperientes com liderança, né, querem ser líderes, anelam ser líderes, porque querem um reconhecimento da posição. Sim. Ou as bênçãos da posição do líder. Mas eles aprenderiam muito bem com Josué se observassem a história dele. Na verdade, o papel do líder não é mandar, o papel do líder não é alcançar o reconhecimento público. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Isso, na verdade, é até contraditório às vezes, né? O líder pode ser muito injuriado por aqueles que ele está tentando ajudar, mas o papel dele não deve ser interrompido por isso. O papel do líder é assegurar que a missão seja cumprida e nem que para isso seus interesses sejam a última coisa a ser alcançada. Isso é ser líder. Assegurar que a missão se cumpra, nem que você seja o último beneficiado. E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Josué. A missão dele era que todo Israel tivesse uma herança em Canaã. Essa era a missão. E Josué, ele só parou, né? E olha só, ele estava esperando há quanto tempo essa herança? Décadas, né? Na verdade, nós vamos ver ele e Caleb estavam esperando há muito mais tempo do que a geração que entrou com ele. Ou seja, ele estava 40 anos a mais de espera.
Agora a geração que entrou com ele apenas entrou de uma vez e conquistou a terra. Uhum. Josué bem poderia estar impaciente para dominar um pedaço de terra ali, mas ele estava focado na missão, que era distribuir a terra para o povo. E somente quando então havia se acabado, né, haviam acabado todas as tribos de conquistar o seu terreno, então ele decidiu viver, como está dizendo, na intimidade terceira, que seria o resto, praticamente. Não que seja um lugar ruim, né, porque a terra de Canaã era uma terra muito boa, mas ele não fez questão nem de pedir um lugar próprio para si mesmo que seja, como o pastor falou, muito elevado. Pelo contrário, ele pediu uma coisa que era mais importante até do que a qualidade da terra. Exatamente. Ele pediu algo que era mais importante e que mostra o que ia dentro do coração de Josué o tempo inteiro. Exatamente. Josué pediu para viver próximo ao santuário que estaria em Siló. Ele pediu uma terra ali perto, porque estar perto do Senhor era suficiente para ele. Ele já havia peregrinado muito, com certeza, poderia querer uma ótima terra para descansar e viver seus últimos dias, mas estar perto do Senhor é o que o fazia descansar. E isso é interessante porque parece, olhando então para Josué, que nós vemos que Josué tinha uma visão além dos israelitas no geral. A maioria dos israelitas provavelmente acreditava que a missão era só conquistar a terra e amém. Agora não temos mais nada para fazer nessa terra, vamos usufruir tudo, e tanto é que o povo caiu em idolatria facilmente depois. Mas a visão de Josué era entender que a terra, mesmo a terra prometida, não era sua pátria definitiva. A pátria definitiva dele estaria ainda mais longe no futuro. E ela seria encontrada apenas se ele vivesse a vida aqui, perto de Deus. Exatamente. E foi a escolha dele, viver perto de Deus. Louvado seja Deus. Então ele olhava o invisível, era aquela esperança e fé que contemplava o invisível. Ele sabia que aquela herança, por mais que era uma herança, ela era transitória e passageira. Ele estava em busca de uma pátria superior, de uma pátria elevada. Eu gostaria de ler o texto que reflete isso, de Josué 19, verso 49, que diz o seguinte: acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Ou seja, era uma cidade provavelmente destruída, de certa forma, que ele teve que reedificar a cidade, mas o importante para ele era estar perto do santuário que estava ali localizado em Siló. E eu fiquei lembrando dessa atitude de Josué, da decisão dele de ficar sempre lá na tenda do encontro. Desde o começo. Né? Desde o começo. Moisés voltava para o arraial e Josué ficava. Ele queria mais do Senhor, mais da presença do Senhor. E aqui nós temos esse mesmo espírito sendo mantido. Assim como o espírito de Caleb foi mantido, o de Josué também foi mantido. Ele queria estar perto da tenda. Ele queria estar perto. Ali a tenda não era uma referência ao santuário, era uma barraca, uma tenda de fato que Moisés entrava e tinha ali o contato com Deus. Mas aqui já é a tenda de fato da congregação, a tenda, o tabernáculo, né, o santuário terrestre, e Josué querendo estar perto do Senhor. Isso é maravilhoso, queridos. Por mais que você possa escolher algo que seja desafiador, aquilo vai te aproximar mais de Deus. Esse é o ponto, porque muitas vezes a gente quer escolher o melhor, mas nem sempre o melhor é o melhor para te aproximar de Deus. E aqui eu quero, igual na lição passada, se eu não me engano, a gente fez um comentário de vida no campo, né? Se eu escolhesse o mais fácil, eu escolheria a cidade. As pessoas pensam que o mais fácil é o campo. Ninguém mora no campo para descansar, não. Eu descanso na cidade. No campo o mato não para de crescer, daí é o pó, é a lama, é a água que acaba, é a mangueira que quando pega fogo aqui, queima a mangueira, você tem que correr atrás, é a energia. Não é o lugar mais fácil. Não é, de longe é o lugar mais fácil. Mas é o lugar que vai estar, consequentemente, me aproximando mais de Deus. Me ajudando a crer, a confiar, a depender mais de Deus, a orar mais, a ter mais, através da natureza, contato com o Criador da natureza. Então, nem sempre o melhor lugar é o melhor lugar para te aproximar de Deus.
Às vezes o melhor que Deus quer te dar, e de fato, quando você começa a ter uma outra percepção, você começa a perceber, calma aí, esse é o melhor lugar mesmo. Por causa da natureza em si, das belezas naturais, do ar puro, enfim, de tudo aquilo que também, junto com o desafio, tem as coisas boas. Então, pense nisso, ore a Deus a respeito disso. Em relação às decisões que você tem tomado, nem sempre aquele caminho, como diz a própria palavra, se eu não me engano em Provérbios, e há caminhos que para o homem parecem caminhos de bem, mas na verdade no fim são caminhos de morte. Então escolha aquilo que Deus quer para a sua vida, e nem sempre humanamente, aos olhos humanos, será o melhor, mas será o melhor de Deus para você, porque o mais importante é você estar unido a Deus, unido na presença do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso. Apenas um pequeno adendo em relação a Josué. Quando nós olhamos para Josué, nós podemos nos espelhar também em outras coisas. Por exemplo, Josué foi chamado para ser o quê do povo de Israel? Basicamente, podemos dizer que o conquistador. Moisés foi chamado para preparar o povo e Josué faria o povo entrar na terra prometida. Só que o verdadeiro conquistador, e eu tenho certeza que você tem muitos desejos que você gostaria de conquistar, muita coisa a alcançar ainda na sua vida, mas o verdadeiro conquistador diante de Deus nessa terra é aquele que entende que sempre tem algo mais para conquistar. É verdade. Ele não está satisfeito com nada que a terra possa oferecer, porque ele sabe que a recompensa futura é muito maior. Então, tudo que ele fizer aqui é para ganhar o futuro, não é para ganhar o presente. Como nós já dissemos na lição passada, as recompensas imediatas e rápidas, elas não satisfazem tanto quanto aquelas que nós lutamos para conseguir. E no nosso caso, nós esperamos uma terra, e assim como Josué esperava, uma terra que está mais longe, mas é uma terra que satisfaz plenamente. Amém. Não como Canaã, que era linda, mas muito melhor do que Canaã. Exatamente. A própria presença de Deus é quem ilumina. E eu fiquei pensando também no texto de Hebreus, né? Porque por mais que eles tivessem agora a terra prometida, eles continuavam sendo peregrinos. A peregrinação não tinha acabado no deserto, porque todos aqueles que contemplam o invisível e almejam uma pátria celestial, que é a Nova Jerusalém, que é a pátria superior, por mais que estejam num local designado por Deus, apontado por Deus, não deixaram de ser peregrinos. Josué não tinha deixado de ser peregrino. É isso que a mentalidade dele, com certeza, estava. Era nisso que repousava a mente de Josué. Continuo sendo peregrino, eu estou em busca de uma pátria superior, e a adoração, a espiritualidade deve ter certamente o foco e o predomínio, né? Deve ter a primazia. Vamos para o fim da lição, que está uma grande bênção. Louvado seja o nome do Senhor, porque são muitas lições que temos extraído e que não fiquem apenas como lições, mas possam ser assimiladas de uma maneira prática na nossa vida. E a lição de quinta-feira, com o título Transformados pela Contemplação, traz aqui os textos relacionados a isso, de que nós temos que contemplar o maior de todos os exemplos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, na verdade, todos aqueles que são homens e mulheres exemplares e inspiradores, eles estão vivendo a vida de quem? De Cristo. De Jesus, porque existe apenas uma única vida que é agradável a Deus. E essa vida é a de Jesus. Se você quer viver uma vida agradável a Deus, não viva a sua vida, viva a vida de Jesus. E você vai manifestar os mesmos atributos do caráter de Cristo. Josué viveu a vida de quem? De Cristo. De Cristo. Caleb viveu a vida de quem? De Cristo. Então todos nós devemos contemplar a Cristo. Ele é o maior exemplo, ele é o teto da humanidade, ele é o cabeça, ele é o maior de todos os exemplos. Ele é o inspirador. E diz aqui Hebreus 12, versos 1 e 2, que ele é o autor e consumador da fé. Se ele é o autor, a fé que Josué manifestou era a fé de Jesus. A fé que Caleb manifestou era a fé de Jesus. E a fé que eu e você devemos hoje manifestar também é a fé de Jesus. E ele não é apenas o autor, ele também é o consumador, para dar o resultado da nossa fé, como diz Pedro lá, na sua primeira epístola, a consumação da fé, que é a salvação da alma. Amém. Então, ele não é apenas o autor, mas ele também é o consumador. Amém. E o que a lição vem falando a respeito de sermos transformados pela contemplação? Traz o texto de Romanos 12, versos 1 e 2. Vamos comentar um pouco sobre isso. Sim. Como o pastor disse, né, cada homem na história sagrada tem algo a nos ensinar, mas se não tivesse mais nenhum, só tivesse Jesus, nos bastaria todo o exemplo possível, porque ele é o único que foi perfeito em todos os aspectos. Josué foi um grande exemplo em alguns pontos, mas tem outras coisas que talvez nós poderíamos evitar da vida de Josué. Mas Jesus foi um exemplo em todos os aspectos.
E a lição realmente vem trazendo essa questão de transformados pela contemplação, que eu diria que é a razão de termos estudado tudo até aqui, que nós devemos contemplar coisas segundo as quais nós queremos nos parecer. E eu gostaria de ler um texto do Grande Conflito que fala sobre isso, que não está aqui na lição, achei até que entraria, mas aqui tem esse outro texto que diz: é lei. Lei. O que é uma lei? É algo invariável, É sempre algo vai invariável, acontecer. exatamente. É lei, tanto na natureza intelectual como na espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Jamais se levantará o homem acima de sua norma e pureza, de bondade ou verdade. Ou seja, aquilo que você quer que é bom, você nunca vai passar daquilo ali de bondade. É verdade. Se você quer passar, procure outra referência. E por isso que a única referência realmente confiável que vai nos permitir crescer para sempre é Jesus. Amém. Porque ele é a mais elevada de todas as normas. E aí eu pergunto, se isso aqui é uma lei, né, é uma pergunta bem reflexiva que eu fiz para mim mesmo. Se isso aqui é uma lei, eu pergunto, baseado em tudo que nós vimos, em tudo que você viu de ontem para hoje, de anteontem para hoje, eu pergunto, o que você acha que você é hoje? Se você é transformado por aquilo que você vê, por aquilo que você contempla, baseado desde anteontem até hoje, o que você é? O que você tem contemplado? Você está se transformando naquilo. Nós estamos nos transformando naquilo que estamos olhando. Nossa comunicação e contemplação do mundo é feita através das nossas faculdades inferiores, na maioria das vezes. Estou falando do mundo como mundo mesmo. Sim. Me referindo à mundanidade. Tudo aquilo que o mundo tenta nos oferecer é através dessas faculdades dos olhos, né? Os desejos, né? Os sentidos, os sentimentos, tudo isso. A nossa comunhão com Cristo, comunicação com Ele, vem através das faculdades racionais e espirituais. E aquela que nós mais fortalecemos é aquela que vai no final decidir qual vão ser as nossas atitudes. E por isso eu pergunto mais uma vez, baseado nos últimos dias, quem é você? O que você está se tornando? O que você está se transformando? Se nós não exercitarmos a nossa parte superior da nossa mente, do nosso espírito, no fim, quando o Espírito Santo se retirar da terra e tudo for desenfreadamente solto do pecado, você vai descobrir quem você está se transformando. Mas hoje nós temos a escolha de, em vez de estar olhando para baixo, estar olhando para cima. Amém. Para onde Deus quer que nós olhemos. Amém. Para que, quando o Espírito for retirado, nós nos achemos em paz com Cristo. Amém. Que Ele esteja em nosso coração e não as coisas que o mundo tenta nos colocar para dentro. Né? E, de acordo com esse comentário, nós temos dois caminhos a seguir. Como diz Romanos 12, versículo 2, gostaria de ler aqui. E não vos conformeis com este mundo. Esse é o primeiro caminho. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse é o outro caminho. Esse é o segundo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É uma escolha que temos que tomar. O que nós iremos contemplar e no que, ao contemplarmos, seremos transformados. Se contemplarmos as coisas do mundo, almejarmos as coisas do mundo, nos demorarmos nas coisas do mundo, nos tornaremos mundanos. E o fim será o quê? A morte, a destruição. Agora, se escolhermos contemplarmos aquilo que é celestial, eterno, divino, o caráter de Cristo, a beleza da vida de Jesus, seremos transformados e seremos semelhantes a Jesus, e a consequência será o quê? A vida eterna, a salvação, a paz. Então, não existe neutralidade. Esse é o ponto. Não existe neutralidade, nem na influência que eu exerço sobre as pessoas, quer seja positiva e negativa, não tem como. É uma lei. É uma semente que é lançada, dará o seu fruto. Então, hoje você está influenciando pessoas. Hoje você está sendo exemplo para as pessoas, quer seja para o bem ou para o mal. Hoje você está contemplando coisas, quer sejam boas, quer sejam ruins. Não tem neutralidade. E nesse terreno onde não há neutralidade, você tem que tomar uma decisão, como eu, como Moses, como qualquer outro ser humano, naquilo que iremos contemplar, no que iremos nos demorar e naquilo que seremos transformados. Então, que nós contemplemos a Cristo e sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo. E como diz a lição, trazendo o texto de Filipenses 1,6, e então a boa obra que Cristo começou em nós, ele vai finalizá-la antes daquele grande dia. Que grande dia é esse? A volta dele. A obra dele é antes daquele grande dia. Ou seja, a transformação do caráter é hoje.
Aqueles que pensam que o caráter será transformado quando Jesus voltar, isso é um engano satânico. O caráter tem que ser transformado hoje, agora. Aqueles que ficam adiando a transformação do caráter, a renovação da mente, a transformação do entendimento, esses serão pegos de surpresa, serão pegos pesados na balança e achados em falta. Então, a nossa única decisão, a nossa única salvaguarda, a nossa única segurança é hoje estarmos rendidos aos pés de Cristo Jesus, Amém. sem dúvidas. Que lição maravilhosa, Moses. Muito obrigado pelos excelentes comentários, obrigado pela sua participação, por ter nos acompanhado até aqui. Eu não sei como você estuda essa lição, se vai estudando um pouquinho todo dia, ou já põe lá no 2 vezes e assiste tudo de uma vez. Eu gosto de estudar assim, eu ponho no 2 lá e assisto toda a lição. Eu assimilo melhor assim o conteúdo. Mas independentemente disso, obrigado pela sua participação, por compartilhar nas redes sociais, por curtir este material, por se inscrever no canal, por apoiar essa nossa aqui iniciativa. Sem vocês, estaríamos falando para as paredes, né? Para as paredes e para o Gabrielzinho que está nos ajudando aqui na gravação. Então, louvado seja Deus pela sua participação. Você, primeiramente, a missão de Deus em primeiro lugar, mas você é a razão de estarmos aqui nos esforçando, nos dedicando, para que você seja inspirado pelos comentários e que você seja essa inspiração, então, na vida das pessoas ao seu redor. Moses, comentários finais, considerações finais para finalizarmos, então, a recapitulação da lição de número 8. Amém. Que lições realmente maravilhosas Deus nos ensinou aqui, né? Através da contemplação da vida desses homens, e nos convida a ter ainda na contemplação do seu Filho Jesus, na história de Cristo. E o meu convite para você é que vigie, não deixe que o mundo atraia mais a sua atenção do que a realidade. A realidade, por mais que Satanás tente nos convencer do contrário, é isto. O que nós estamos vivendo hoje, a maioria do mundo foi formatado para nos desviar da realidade suprema. O próprio Josué, mesmo em meio às suas conquistas, ele tinha em vista que a realidade suprema ainda estava distante. Distante no sentido físico. Mas nós podemos ter certeza que está mais perto para nós hoje do que para ele naquela época. Então, demoremos a nossa mente, nossos olhos, nosso espírito, nossas forças em contemplar essas histórias do passado, tendo em vista os tipos que elas são para a nossa vida e aplicando de maneira diferente nos erros e igual nos acertos deles. Amém. Louvado seja Deus por isso. Vamos, neste momento, então, finalizar com uma oração. Sendo possível, feche os seus olhos. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, graças te damos pela tua palavra que traz exemplos de homens e mulheres inspiradores. E o maior de todos os exemplos, que é o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Rogamos a ti que operes em nós uma transformação radical, para que sejamos transformados ao contemplarmos a vida destes grandes homens e mulheres, mas principalmente a vida de Jesus. Que nós reflitamos o caráter de Cristo em nossa vida, que vivamos a sua vida, que Ele viva em nós, e que as obras realizadas na vida de Cristo sejam realizadas em nossa vida, e que nós sejamos líderes, que nós sejamos inspirações para as próximas gerações, para a próxima geração, porque nós queremos que Jesus está muito perto de voltar, e que nós sejamos como Josué e Calebe, e que em nossa geração possamos receber o cumprimento da promessa, entrarmos em Canaã celestial. Mas se for para descansarmos aqui, que ninguém ou nada roube o tesouro que o Senhor nos deste, que é certamente a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham, que a tua graça esteja sobre eles. É o que pedimos e oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Nos vemos na próxima semana na lição de número 9, aqui no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a sua vida e muito obrigado, Moses, pela sua participação e pelo envolvimento de cada um de vocês também. Até a próxima semana. IAG, juntos avançaremos.